Na savana africana, onde o silêncio pode ser quebrado por um rugido que ecoa por quilômetros, não há margem para fraqueza. Ali, a brutalidade não é exceção, é regra. Leões caçam, abatem e dominam. São máquinas de guerra construídas pela natureza para governar com garras e dentes. Mas entre eles existe um tipo diferente. Um leão que não apenas luta para sobreviver, ele vive para dominar, para destruir e para impor medo. Esses são os leões de juba negra, conhecidos como mana negra, os leões mais perigosos do continente africano. Mais que uma aparência ameaçadora, sua crina escura é um sinal biológico de força extrema, níveis elevadíssimos de testosterona e uma fúria quase incontrolável. Onde eles passam, o sangue seca mais rápido, os bandos se desmantelam, os filhotes desaparecem e até os predadores hesitam. São poucos, cada vez mais raros, mas cada um deles muda a paisagem que habitam, como se a própria savana reconhecesse que um tirano se aproximou. Nesse vídeo você vai conhecer o tipo mais cruel de leão já registrado na África. Então deixe seu like, se inscreva e vamos nessa. Olá, estou passando por aqui para dar um aviso rápido sobre o curso começar no YouTube. Eu estou regravando e ampliando todo o material para uma versão 2.0 que vai ser muito mais completa, inclusive abordando os temas dessa mudança que a plataforma passou recentemente. Por isso, nesse domingo eu estarei encerrando definitivamente as vagas para essa turma atual. Quando o curso reabrir, o valor do investimento vai ser outro e o narrador virtual não estará incluso. Por isso você quer aproveitar a chance de ter o acesso antigo com o menor preço da história. Essa é a hora final. O link para essa turma que está se encerrando está no comentário fixado. E você que já adquiriu, fica tranquilo, tranquila, você vai receber todas essas atualizações de graça lá pela plataforma. Agora, deixe seu like e vamos para o vídeo. Há um lugar na Terra onde o sol parece mais impiedoso, onde o solo é seco, estalado e a sobrevivência é uma batalha que começa antes mesmo do nascer do dia. É nas bordas áridas do deserto de Kalahari, nos altiplanos da Etiópia e nas savanas escaldantes do sul da África que eles caminham. Solenes, poderosos e silenciosos. Esse não é o lar de qualquer leão, é o reino de manas negras. Mana é esse cordão de pelos escuros na parte de trás da juba de um leão macho. Quanto mais escuro, mais dominante. Quando totalmente preto, cuidado, você está visualizando um demônio felino. Diferente de seus parentes mais comuns, esses leões carregam no pescoço algo mais do que pelos espessos e escuros. Eles carregam um aviso. Mana negra é sinônimo de mais resistência, mais dominância e mais crueldade. Por trás dessa cor carregada, existe uma verdade fisiológica perturbadora. Esses leões produzem níveis extraordinariamente altos de testosterona, e isso muda tudo. Esse hormônio os transforma de caçadores em conquistadores. Seus músculos são mais densos, seus instintos mais aguçados, seu apetite por território insaciável. Eles não apenas querem caçar, eles querem controlar, querem esmagar, querem possuir cada palmo da savana, cada fêmea fértil, cada bando vacilante. A presença deles não é só percebida por outros leões, é sentida como uma tensão elétrica que paralisa presas e rivais antes mesmo do confronto começar. E quando confrontados, esses leões não irão recuar. Ao contrário de outros machos que se preservam para lutar outro dia, os de juba negra vão até o fim. Não se importam de perder a vida no processo, eles apenas querem lutar. Há relatos de confrontos em que leões com a mana negra lutaram até ficarem cegos, com feridas abertas. E ainda assim, continuaram atacando, rugindo, chamando o rival para o confronto. Eles não aceitam a derrota. É exatamente isso que os torna tão perigosos e tão fascinantes. Mas o que exatamente provoca esse colapso de limites morais naturais? Por que esses leões ultrapassam os códigos da própria espécie? A resposta está mais próxima do que parece, no ambiente, no legado genético e em uma história marcada por sangue, perda e domínio. Existe um vale ancestral escondido no coração da Tanzânia, que
parece esculpido pelas mãos de deuses antigos. A cratera de Ngorongoro é um mundo à parte, uma fortaleza natural esculpida pela explosão de um supervulcão há milhões de anos, com paredes que se erguem como muralhas de pedra ao redor de um oásis verdejante. Ali, a vida pulsa em excesso. Presas são abundantes como em nenhum outro lugar da África. É nesse paraíso cercado por penhascos que habitam os maiores e mais pesados leões do planeta. A ausência de grandes competidores como hienas em grande número, cães selvagens africanos ou coalizões rivais, somada à abundância constante de alimento, permitiu que gerações e gerações desses leões prosperassem sem grandes ameaças. Eles comem mais, descansam mais, crescem mais. Em Ngorongoro, a força vem da estabilidade e o tamanho é forjado no conforto da fartura. Porém, esses leões enormes não são os mais perigosos. Em confrontos, eles recuam, preservam suas vidas. Mas, a alguns milhares de quilômetros dali, longe das florestas úmidas e do refúgio fechado da cratera de Ngorongoro, outra linhagem de leões emerge da escassez, forjada não no conforto, mas no conflito. Os mananegras são menores. Vivem em um ambiente totalmente hostil, o contrário da cratera de Ngorongoro, e mesmo assim são mais perigosos, mais letais. Como é possível? O corpo de um mana negra não impressiona pelo volume, mas sim pela eficiência. Não há gordura acumulada, não há músculos em excesso. Cada fibra, cada tendão, cada centímetro de suas patas foi moldado por um ambiente hostil e imprevisível, e por seus elevados níveis de testosterona que o transformaram em uma máquina de brutalidade e de domínio. Eles vivem onde a chuva hesita em cair, onde o calor é inclemente e a terra é um campo de provações. No Kalahari, na Etiópia, no sul da Namíbia, seus domínios são vastos, secos, perigosos, e é exatamente nesse contraste brutal que sua natureza mais letal floresce. O ambiente escasso exige que eles se tornem mestres da adaptação. Aprenderam a viver dias sem água, extraindo hidratação do sangue das presas. Formam coalizões pequenas, ágeis, quase fantasmas que cruzam territórios como lendas noturnas ou optam pela vida solitária. A dureza do clima moldou sua resistência, mas foi o desequilíbrio hormonal que despertou algo mais sombrio, uma fúria primitiva. Esses leões têm algo que os outros não têm: sede de combate. Alguns deles desenvolvem o que especialistas chamam de comportamento de hiperdominância territorial. Isso significa que eles não apenas defendem seus territórios com fúria, eles saem à procura de luta. Não se contentam com um bando conquistado, não se adaptam à paz ou à estabilidade que um bando pode fornecer. Na verdade, isso os deixa entediados, a convivência prolongada os irrita. São leões viciados na guerra, viciados no cheiro do sangue de outros machos, no som das mandíbulas se chocando, no momento exato em que o inimigo cede e a vitória se materializa. Há registros de machos de juba negra que abandonaram bandos estáveis e fêmeas férteis para retornar à vida de nômade, simplesmente porque não suportavam mais a ausência de confrontos. Eles não se sentem vivos em tempos de calmaria, eles precisam do caos, do confronto, da guerra. E é nesse impulso destrutivo por combate que reside o que há de mais perigoso nesses animais. Porque um predador que caça para comer pode ser evitado, mas um guerreiro que luta por prazer, esse é impossível de prever. Entre os muitos relatos de leões que cruzaram as fronteiras do comportamento conhecido para se tornarem lendas, poucos nomes evocam tanto respeito e tanto medo quanto o de Mr. T. Especialistas em comportamento felino, estudiosos que passaram décadas analisando padrões de coalizões e estruturas sociais entre os leões africanos, frequentemente apontam Mr. T como um caso fora da curva. Não apenas por sua brutalidade singular, mas pelo modo como vivia e como parecia só encontrar propósito na guerra. Para muitos, ele não era apenas um leão dominante, era um viciado em conflito, um típico mana negra. Mr. T nasceu em 2001 na reserva de Sabisand, no seio do bando Sparta Eyjafjord. Desde jovem, mostrava sinais de intensidade fora do comum, comportamento agitado, confrontos constantes, iniciativa de caça precoce e uma inquietação que beirava o instinto autodestrutivo.
Foi apenas em 2006, quando reencontrou seus irmãos de sangue, que sua trajetória se uniu à da lendária coalizão Mapoga. Mas mesmo dentro desse novo clã de titãs, Mr. T não se contentava com igualdade, ele queria mais, queria liderar, queria ser o primeiro em tudo. A liderança, no entanto, ficou com Maculo, um leão mais robusto, de presença imponente. Isso incendiou Mr. T. A frustração foi instantânea. Mr. T não se conteve e toda a oportunidade que tinha de batalhar com Maculo em disputa pela liderança, ele o fazia, até chegar ao ponto de se separar da coalizão. E depois disso, a história dos Mapogos foi só ruim. Especialistas acreditavam que Mr. T não só continha os genes de um Mana Negra, como também os manifestava. Infelizmente, a teoria nunca conseguiu se provar, pois Mr. T estava presente em tantas batalhas que a sua juba era constantemente arrancada, sendo impossível a verificação da tese. Assim, Mr. T tornou-se um paradoxo, a encarnação perfeita da Mana Negra sem exibir o seu manto. Hoje, em meio a um continente que pulsa com vida selvagem, restam poucos exemplares dos leões de Mana Negra vagando livremente pela natureza. Estima-se que menos de 1000 leões com juba negra, em diferentes estágios de coloração e intensidade, ainda caminhem pelas savanas da África, e apenas 50 deles são manas negras legítimos, ou seja, que exibem um cordão totalmente preto na parte de trás da sua juba. E mesmo entre esses, são mais raros os indivíduos que carregam a escuridão total em torno da cabeça e ombros, com aquela aura ameaçadora, que para os nativos já é sinônimo de tragédia iminente. Esses leões não formam uma subespécie oficialmente conhecida, mas são uma expressão rara de uma combinação genética, ambiental e hormonal que os transforma nos predadores mais perigosos do continente. Você não os encontra em qualquer lugar. Eles não vivem em cativeiro, não toleram cercas. Para vê-los é preciso ir aos confins do mundo selvagem. Um dos locais mais emblemáticos para se observar esses monstros silenciosos é a região do deserto de Kalahari, especialmente no Parque Transfronteiriço de Kigalagad, entre Botsuana e África do Sul. Lá, em meio às dunas douradas e árvores solitárias, esses leões patrulham vastidões vazias como espíritos antigos. Outro ponto crítico é a Etiópia, nos arredores do Parque Nacional Alatache, onde uma pequena população de leões de crina escura foi redescoberta em 2016, reacendendo esperanças de conservação. Também há registros impressionantes no deserto de Namibe, na Namíbia, e em partes isoladas do Zimbábue. Mas a verdade é dura. Os locais onde esses leões ainda vivem estão cada vez mais reduzidos, e cada aparição é uma relíquia viva da África que reside ao colapso. Ver um Mana Negra em vida livre é um privilégio. Um aviso, que onde ele surge a hierarquia muda. Ele não pede espaço, ele o toma. Não pede silêncio, ele impõe. E é por isso que ainda hoje, mesmo entre os maiores leões do mundo, mesmo entre os recordistas de peso e os reis das crateras fechadas, são os leões de Mana Negra que continuam sendo os mais temidos e respeitados. Por quê? Porque eles são os mais perigosos. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima. Fui!